Quando você pensa no fim da civilização, você provavelmente imagina uma guerra, bombas nucleares e, se sua imaginação estiver em dia, quem sabe um apocalipse zumbi. Esqueça tudo isso. O fim não será um espetáculo televisionável, mas sim um processo lento, silencioso e quase imperceptível de decadência. Nós olhamos ao redor e vemos um mundo que parece cada vez mais confortável e repleto de novas tecnologias. Mas tudo isso é apenas a fachada de um edifício que parece estar apodrecendo por dentro. Neste vídeo vamos explorar os sinais de que o Ocidente não está caminhando para um colapso, mas sim para uma longa e estéril estagnação. Um fim sem dor, mas também sem glória. Quem vê de longe acredita que está tudo melhor. Temos mais coisas do que nunca. Guarda-roupa cheios, estantes lotadas de jogos, smartphones com incontáveis aplicativos e redes sociais repletas de amigos. Mas essa montanha de posses esconde uma verdade incômoda. Uma geração de pessoas cansadas, cercadas por futilidades e vazias por dentro. E esse vazio se reflete diretamente no nosso bolso. Temos a falsa impressão de que ganhamos mais, e os números no conta-cheque até podem ser maiores. Mas de que adianta se esse dinheiro é devorado por impostos e perde seu valor a cada dia, graças a uma impressão desenfreada que transforma nosso esforço em pó? É a ilusão perfeita. Te damos um monte de coisinhas baratas e descartáveis, enquanto o que realmente importa, como uma casa própria, se torna um sonho impossível. Essas pequenas coisas nos mantêm anestesiados para a nossa verdadeira falta de poder. E não se engane, esse sistema é frágil. A economia global, que nos permite comprar um celular feito na China com um clique de um botão, é um belo e imenso castelo de cartas. Potências como Estados Unidos e China vivem uma dependência mútua perigosa, um equilíbrio instável que pode desmoronar ao menor dos sopros. Mas, se a nossa economia está por um fio, a nossa criatividade, a nossa alma já está respirando por aparelhos. Um ponto fundamental para entendermos a decadência é a percepção de que nada é destruído, porém nada de verdadeiro valor é criado. Tente se lembrar da diferença entre o começo e o final do século passado. Quantas invenções transformaram o mundo e realmente foram sentidas de fato na vida real? No início do século, tínhamos os aviões dando seus primeiros voos, e ao final, até mesmo o espaço já havia sido desbravado. É facilmente perceptível a melhoria da qualidade de vida de cada geração. Mas, e quanto a esse primeiro quarto de século? Parece que todos os nossos esforços estão voltados apenas à comunicação e o entretenimento, e os grandes reflexos disso talvez sejam apenas a piora na postura de nossos jovens, o tempo todo de cabeça baixa olhando para o celular, índices de ansiedade cada vez maiores devido ao excesso de informação e a polarização causada pela disseminação de notícias tendenciosas. A pergunta é, por quê? Por que trocamos a corrida espacial pela otimização de algoritmos de redes sociais? A verdade talvez seja mais cínica, porque perceberam que o pote de ouro não está em curar doenças ou explorar o universo, mas em manter nossos olhos grudados numa tela. É muito mais lucrativo e mais fácil nos vender um novo smartphone um pouco mais rápido do que nos oferecer um futuro genuinamente melhor. O progresso deixou de ser vertical e de nos levar para cima, e se tornou horizontal, mais do mesmo, só que mais rápido e com uma câmera melhor. Novamente, a futilidade é a regra. Até mesmo a indústria do entretenimento se tornou um mar de mediocridade. Tente se lembrar dos principais filmes lançados esse ano. Quantos deles são remakes ou sequências? Realmente queremos ver mais um Jurassic World ou o oitavo Missão Impossível? Quanto tempo e dinheiro são gastos em obras seguras que não trazem nada de novo e não passam de uma máquina de gerar dinheiro? Mesmo quando algo novo é criado, acaba sendo moldado tendo como base uma fórmula pré-existente e que é usada até a exaustão. Podemos pensar na famosa fórmula Marvel para os filmes de herói, ou então mudar de mídia e pensar no que a Ubisoft costuma fazer com seus jogos de mundo aberto. Passamos pelo entretenimento e pela economia, porém agora é hora de voltar no tempo e entender como as lições da queda do império mais famoso da história, pelo visto, não foram totalmente assimiladas. A princípio, isso pode parecer uma visão muito pessimista do nosso tempo. Entretanto, a verdade é que essa história não é nova.
A história pode não se repetir, mas ela rima de maneira poética, e a queda do Império Romano é a maior prova do poder da decadência. A primeira imagem que pode vir à mente ao imaginarmos a queda de Roma é dos bárbaros saqueando a cidade em 476, e o último imperador sendo deposto, um evento catastrófico digno de Hollywood. Mas a verdade é que os bárbaros estavam apenas batendo em um cachorro morto. Todas as engrenagens que faziam essa grande máquina funcionar já haviam enferrujado com o passar dos anos, e assim o maior império que o mundo já conheceu se tornou um berço da mediocridade. A grande base da economia do Império eram as conquistas de território, o que significava mais escravos e mais ouro. Esse motor precisava de muito combustível para funcionar, então você já pode imaginar o que aconteceu quando não se tinha mais o que conquistar. Sem esse grande fluxo de riquezas, o Estado se viu com um exército gigantesco e uma burocracia que era cara demais. A solução? Imprimir mais dinheiro. Eles adotaram a prática de misturar cada vez menos prata nas moedas, o que destruiu o seu valor com o passar do tempo. Isso soa familiar para você? Os romanos também foram mestres da engenharia, com seus aquedutos, estradas e o concreto. Mas, quando se tem uma enorme mão de obra escrava para resolver seus problemas, faltam motivos para continuar buscando soluções para melhorar o cotidiano da população. Afinal, quem mais trabalha são os escravos, e não é necessário facilitar a vida deles. Assim, o foco passou a ser a manutenção e a criação foi sendo deixada de lado. Toda a energia era gasta em burocracia e logística, e assim como hoje vivemos de atualizações, o novo cada vez mais é deixado de lado. Quando tudo começa a apodrecer, é necessário desviar a atenção das massas, e assim os esforços se voltam ao entretenimento. Comida barata e entretenimento viciante eram a base do pão e circo. Assim, o cidadão comum rapidamente se esquecia de toda a decadência que se instaurava ao seu redor, e se mantinham dóceis e distraídos. Assim como nós, que temos nosso próprio coliseu na palma de nossas mãos 24 horas por dia, pronto para nos entorpecer com tudo que há de inútil e de pouco valor. O fim de Roma não foi um evento, foi um processo. Para o camponês na Gália ou o comerciante na Espanha, a vida simplesmente continuou. Só que agora os impostos eram pagos a um chefe germânico local, em vez de a um burocrata romano distante. O império não caiu, ele se dissolveu. E é por isso que a história de Roma é um aviso tão poderoso. Um gigante cansado, sustentado por uma economia frágil, viciado em entretenimento barato e que perdeu seu propósito e sua capacidade de inovar. Não estamos olhando para a história antiga, estamos olhando para um espelho. O pão e circo pode disfarçar a realidade, mas não pode escondê-la, pois atualmente temos uma pequena vantagem, já que a mesma máquina que nos entorpece também nos permite ver em tempo real o estado do mundo pelo outro lado das narrativas. Acontece que, mesmo essa bênção foi transformada em uma maldição. Afinal, o que acontece quando você percebe que a luta não é entre o bem e o mal, mas sim entre dois lados que buscam apenas o poder e o controle, e ambos são fortalecidos por uma massa de manobra que desistiu de tentar entender e só pensa em atacar. Com isso, aqueles que mais ferem são justamente os que estão no meio do caminho. Diferente do camponês de Roma, que pôde ficar indiferente ao que aconteceu ao seu redor, nós somos atacados e forçados a escolher algum lado. Nos vemos em meio ao cabo de guerra, onde nós somos a corda. Essa situação é um convite perfeito para o niilismo e uma vida sem propósito, onde até mesmo a comum ideia de ter filhos e construir uma família se torna mais um fardo a ser evitado. Afinal, por que trazer alguém para um mundo tão ferrado? Em complemento a isso, surge a ideia de que todo esse barulho feito por ambos os lados é vazio e tem a única finalidade de encobrir as verdadeiras intenções dos que se escondem silenciosamente em meio à confusão. Essa geração vazia busca o conforto para fugir de tudo isso. No mundo digital, onde eu posso ser o que eu quiser, no prazer imediato por meio do álcool, do sexo, real ou virtual, e em seus maiores extremos nas drogas. Inclusive, esse último ponto esconde uma verdade terrível. Antigamente, as principais drogas tinham a suposta função de expandir nossa realidade e nos fazer aproveitar a vida ao máximo. Porém, agora, o que surge no horizonte são drogas deprimentes para aqueles que buscam se desligar desse mundo barulhento e decadente e querem apenas se manter anestesiados de toda a dor que sentem.
Esse admirável mundo novo foi previsto por Aldous Huxley, pois seu livro nos apresenta uma sociedade onde as pessoas apenas seguem ordens e ao menor sinal de estresse ou cansaço, a solução está na soma, uma droga que se torna comum nesse mundo distópico e que é amplamente divulgada e recomendada como algo comum. Mas existe um motivo para isso, a descoberta de que a forma mais eficaz de controle não está no medo ou no poder, mas sim no prazer. Estamos cada vez mais dispostos a substituir nossas mais sagradas liberdades por prazer. Portanto, sempre desconfie daqueles que pregam um prazer sem limites e uma vida sem controle e reflexão. Pois, a princípio, esse prazer parece ser grátis, mas no fim, o custo é simplesmente tudo o que você valorizava. O fim não será um estouro, mas sim um longo e baixo suspiro, que será o símbolo de uma civilização que foi condicionada e se afundará lentamente em meio ao conforto e à futilidade que ela mesma aplaudiu. Enquanto você se pergunta se esse futuro está próximo, eu te faço outro questionamento. Será que nós já não estamos vivendo nele? Será que ainda podemos acordar desse sono confortável? Ou já não somos mais capazes de distinguir o sonho da realidade?